Lançado nos anos 2000, Zatch Bell chegou com tudo naquela época em que os animes explodiam na TV aberta. E ele tinha de tudo, ação intensa, comédia bizarra e divertida e emoção de verdade, que fazia a gente se apegar de cara aos personagens. Era um mix perfeito que conquistou muita gente. E você sabia que tivemos uma continuação? Pois é, mano, Zatch Bell 2. Mas calma aí que eu já te explico melhor sobre isso. Mas você sabe por que ninguém mais fala de Zatch Bell hoje? Sério, pensa comigo. Ele foi um sucesso quando passou na TV Globo, marcou uma geração, mas parece que ficou esquecido com o tempo. Será que foi falta de continuação, falta de marketing ou simplesmente o público não deu o devido valor? Calma, meu amiguinho, eu vou te explicar tudo sobre essa polêmica de Zatch Bell. Mas antes um recado super rápido, se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa um comentário dizendo se você assistia Zatch Bell na TV Globinho. E claro, se você tiver essa opção aí pra você, hype esse vídeo, mano, porque ajuda demais no compartilhamento e o YouTube entrega pra mais gente, beleza? Então é isso, agora sim, sem enrolação, bora continuar. Imagina só, 100 pequenas crianças chamadas de Mamodos são enviados pra Terra pra uma batalha épica. E o objetivo, só um pode reinar. O último sobrevivente se torna o rei do mundo dos Mamodos. Mas eles não podem lutar sozinhos, cada Mamodo precisa de um parceiro humano pra canalizar seus poderes. E isso só acontece através de um livro mágico que só o parceiro escolhido consegue ler. E é aí que conhecemos a dupla improvável, Zatch Bell, um Mamodo com aparência inocente, e Kyoto Kamine, um estudante gênio, mas sem muita paciência pro mundo. E no começo eles parecem não ter nada a ver, mas juntos vão crescendo, aprendendo a confiar um no outro e enfrentando inimigos cada vez mais poderosos. E acredita, meu amigo, por trás dessa batalha entre crianças mágicas, existe uma história cheia de emoção, amizade e estratégias que marcaram muita gente nos anos 2000. E uma das coisas mais incríveis em Zatch Bell é como as lutas não eram só quem bate mais forte. Os feitiços dos Mamodos precisavam ser lidos no livro mágico pelo seu parceiro humano. E isso criava batalhas cheias de estratégia, confiança e até risco, porque se o humano fosse derrotado, o Mamodo perdia junto. E esse equilíbrio era perfeito. De um lado, a comédia absurda, com bizarrices do Zatch, bom, quem não lembra aí das piadas sem noção ou dele comendo peixe no seco, mano. Do outro, momentos emocionantes, que pegavam pesado, amizades sendo colocadas à prova, sacrifícios, perdas que realmente doíam no coração do público. Sem falar dos vilões que marcaram a saga, né? Brago com sua imponência e poderes de gravidade, Zeno, rival direto do Zatch, trazendo tensão e rancor pessoal. E a Kolulu, que parecia fofa e indefesa, mas tinha uma das histórias mais tristes de toda a obra. E esse contraste entre risadas e lágrimas foi o que fez Zatch Bell ser tão único na época, e é parte do motivo de tanta gente lembrar dele com muito carinho até hoje. Mas apesar de todo esse sucesso, Zatch Bell também acumulou algumas tretas pelo caminho. E bom, o anime sofreu cortes e censuras em vários países, algumas cenas de violências foram suavizadas, personagens perderam falas mais pesadas e até expressões de dor foram modificadas para deixar aqui, digamos, mais infantil, tá ligado? E o resultado, muitas vezes o clima dramático da história se perdia, mano. Tinha também um humor diferentão do autor que também gerava bastante discussões. Tinha gente que achava as bizarrices dos Zatch engraçadíssimas, mas outros criticavam como piada de criança e sem graça. E essa divisão de opiniões afetou até a recepção em alguns canais de TV. Outro ponto muito polêmico foi o tratamento de certos personagens. A Kolulu, por exemplo, tinha um arco muito mais pesado no mangá, mas acabou suavizado demais no anime. Isso fez parte dos fãs achar que a versão animada não fazia jus à obra original. E além disso, houveram problemas sérios de licenciamento fora do Japão. Nos Estados Unidos, a dublagem e cortes da versão da Viz Media foram tão criticados que prejudicaram a audiência. Já em outros países, o anime ficou picotado, exibido fora da ordem ou até mesmo incompleto, o que deixou uma galera sem entender a história direito. E claro, não dá pra esquecer a queda de audiência no Japão, né? Apesar do início forte, a obra foi perdendo espaço para outros animes gigantes daquela época, como Naruto e Bleach, por exemplo, o que fez o anime terminar antes do mangá e com menos impacto internacional. Mas se Zatch Bell tinha tudo para marcar uma geração, por que hoje ninguém fala mais dele, mano? Pois é, existem vários motivos que explicam o esquecimento do anime, e uma delas foi a exibição incompleta no Brasil, por exemplo. E assim, a Globo até chegou a passar na TV Globinho, mas nunca exibiu todos os episódios. E o mesmo aconteceu em outros países, onde a série foi cortada, bagunçada da ordem de exibição ou simplesmente cancelada. O mangá de Makoto Haiku foi até o fim, 150 capítulos dividido em 33 volumes. Porém, o anime não acompanhou, mano. Ele terminou bem antes, sem adaptar arcos importantíssimos, deixando personagens e lutas memoráveis fora de cena. Questões de direitos autorais e licenciamento fora do Japão também prejudicou muito o anime. A distribuição ficou uma verdadeira bagunça, mano. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Viz Media trouxe o anime, mas com censuras e mudanças pesadas na dublagem, o que desagradou muito o fã, mano. Muito fã da época ali ficou pé da vida, tá ligado? Isso acabou travando novas exibições e até dificultando a chegada de produtos oficiais, como jogos, brinquedos e DVDs. Ah, e teve também uma ajudinha do marketing
marketing foi extremamente fraco. Diferente de outros shonens que bombaram em brinquedos, games e card games, Zatch Bell não teve uma estratégia tão forte fora do Japão. Isso pesou bastante na hora de manter a obra viva no imaginário dos fãs. E claro, né, problemas nos bastidores, né, mano? O próprio autor Makoto Haiku já reclamou de tretas com a editora Shogakukan na época. Ele processou a empresa por má distribuição dos originais do mangá, e isso também atrapalhou na forma como a obra foi trabalhada a longo prazo. E no fim das contas, Zatch Bell foi um anime querido, mas ficou pelo caminho, pouco merchandising e sufocado pela própria concorrência. Mas quase 15 anos depois do fim do mangá original, ninguém esperava, mas aconteceu. Em 2022, Makoto Haiku voltou com uma sequência oficial chamada Konjiki no Gashi 2. Pois é, meus amigos, Zatch Bell 2. A trama não é um reboot e não é um spin-off, é a história real acontecendo anos depois dos eventos originais. Ou seja, a coroação do novo rei não é o fim definitivo, e ainda existem novos desafios que envolvem os antigos guerreiros. Os protagonistas que a gente conheceu como crianças / adolescente agora estão mais velhos, com responsabilidades diferentes, mas sem perder a sua essência, o que foi uma parada muito legal. Mas o que deixou os fãs muito mais curiosos foi ver como o Zatch e o Kyo e os outros cresceram depois de tantas lutas, né? E Haiku não quis apenas viver de nostalgia, ele trouxe também novas criaturas, novos livros mágicos e vilões ainda mais ameaçadores, expandindo o universo de maneira bem mais madura. Mas o que realmente pegou os fãs foi rever personagens clássicos interagindo novamente, mas agora com um contexto mais pesado. A sensação foi de reencontrar velhos amigos depois de muito tempo. Para quem acompanhou Zatch Bell nos anos 2000, esse anúncio foi histórico. A internet explodiu em fóruns, redes sociais e comunidades otaku, porque a real é que ninguém acreditava que o Haiku realmente iria retornar à obra depois de tantos problemas com a editora no passado. Ah, e um detalhe importante, dessa vez o autor publicou por conta própria, mano, em formato digital, sem depender da Shogakukan, a editora com quem ele teve essa treta. E isso deu liberdade total para que ele escrevesse a história sem cortes ou imposições. Ou seja, Zatch Bell 2 não é só uma sequência não, mano, é quase uma redenção. É o autor provando que a sua obra ainda tem bastante fôlego e que pode emocionar uma nova geração. Mesmo meio esquecido pelo grande público, Zatch Bell deixou marcas profundas em quem viveu a era de ouro dos animes na TV aberta. Foi um anime que conseguiu equilibrar risadas, batalhas emocionantes e momentos de verdadeiro impacto dramático. A verdade é que quem assistiu nunca esqueceu das bizarrices do Zatch, das estratégias nas lutas e da sensação de que cada episódio podia trazer tanto humor quanto lágrimas. Mas me diz aí, você também assistiu Zatch Bell na infância? Qual foi a cena que mais te marcou nesse anime incrível? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos, beleza? E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto e segue a gente no Instagram, mano, link aqui na descrição. No mais, valeu por assistir nosso vídeo, tamo junto, até a próxima, fui!